de si mesmo. E por essa virtude nós os santificamos. Alguns santos, como São Francisco de Sales, ele se tornou santo não pelas visões que tinha, pelas pregações, pelos livros. A santidade dele estava na virtude. E qual era a virtude dele? Paciência. Ele era, por natureza, muito irado. A ira para ele era o pecado, era a tendência, a inclinação mais difícil de lidar na vida dele. Só que ele dominou tanto esse instinto natural dele, da ira, que ele foi conhecido por todo mundo e até hoje pelo santo da paciência. Ele, quando foram verificar a escrivania dele, a mesa onde ele estudava, onde ele atendia as pessoas, embaixo estava cheio de marcas, porque quando ele ficava com raiva de alguém, ele não transparecia isso e não externava verbalmente. O que ele fazia? Descontava na mesa. Hoje em dia nós temos academia para isso, né? Hoje em dia nós temos saco de boxe, as mulheres que fazem aí luta, muay thai, jiu-jitsu. É uma maneira de você extravasar sem ser numa pessoa a raiva própria que tem. Cada um tem uma virtude a ser trabalhada. As coléricas de plantão aqui sabem que essa é a dificuldade de vocês, né? Dominar a ira interior, a vontade de desganar todo mundo o tempo todo, pegar pelo pescoço. Você respira fundo e oferta para Deus. As que estão rindo estão entregando pelo temperamento. Cada um pode passar por momentos de raiva, até o temperamento mais calmo e mais passivo. Mas alguns, esse sim, será a mais dificuldade, a maior dificuldade de todas. Então esses santos são a luz para iluminar a nossa vida. E é interessante que atualmente a igreja tem canonizado e voltado o olhar para esses santos que viveram, ou pelo menos almejaram, a vida matrimonial. Nós conhecíamos até o final do século XX santos que eram padres, santos que eram religiosos, monges, papas, bispos, mas nunca se tinham conhecido santos que eram casados. Homens e mulheres que, assim como o pai da Gabriela, estavam ali trabalhando, costurando. Ali, naquele trabalho dele, se santificava. Aqui, na doação à sua esposa e à sua família, ele se santifica. E é interessante a igreja voltar o seu olhar para isso. O tema de hoje será votos matrimoniais. Tem tudo a ver com essa santa que almejava essa vida matrimonial, esse meio pelo qual Cristo instituiu para a salvação da humanidade. De que homens e mulheres se unem para ter filhos, constituir uma família, não é novidade. Desde que o mundo existe, as pessoas se juntam. O homem conhece a mulher, ou vice-versa. Os dois se apaixonam, se gostam, geralmente assim. Têm os seus filhos e assim se segue a família. Isso se chama união natural. Qual que é a novidade que Cristo vem trazer? O que Cristo traz de diferente? Ele pega essa união natural, que se chama matrimônio, casamento, e eleva a sacramento. Então o que Jesus faz, isso com todos os elementos da natureza, ele pega algo que é natural, que é somente humano e material, e transforma em algo divino, em algo que pode transcender e transparecer algo do eterno, do invisível. Ele faz exatamente isso quando ele vai, e no primeiro milagre dele, ele faz o seu primeiro milagre aonde? No casamento, nas bodas de Caná. Ele poderia ter realizado o seu milagre em qualquer lugar, em qualquer situação. Ele poderia muito bem, para impressionar as pessoas, ter curado uma pessoa cega de nascença, como ele fez depois. Ele poderia muito bem ter ressuscitado os mortos, como fez com Lázaro, como fez com diversas pessoas. Jesus poderia ter multiplicado os pães para mostrar logo o seu poder, para ninguém duvidar. Mas o que ele faz? Uma festa de casamento. Ele transforma a água em vinho, para mostrar a dignidade do sacramento do matrimônio. A humanidade precisa de casais santos. Nosso Brasil precisa de homens e mulheres aqui no mundo, de mães, de pais, que se dedicam à sua família
que transmitam os valores aos seus filhos. Porque do contrário, a nossa religião cada vez mais será a minoria. Então um motivo natural de que a religião católica cada vez mais se torne exceção. Porque os valores não estão sendo passados de pai para filho. Está havendo uma ruptura na tradição familiar, pelo simples fato de que a sociedade moderna não quer ter mais filhos. A sociedade moderna não quer mais casar. E a grande maioria dos que casam se separam. Na nossa igreja nós temos também um tribunal eclesiástico. Esse tribunal é responsável por analisar aqueles casos de casais, de matrimônios falidos, de matrimônios que dão sinais de que nunca aconteceram. O que significa isso? Existem casamentos que nunca aconteceram. Teve a festa, teve o padre, teve o vestido de noiva, teve as músicas, mas não aconteceu o sacramento. E nós vamos hoje aqui, estudando, analisar quais são os casos e quais são as ciladas que vocês devem fugir. Porque tem gente que não é casada aqui, né? Quais são as casadas aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tem umas que não são casadas ainda. Dá tempo. E esta é a hora de vocês fugir de ciladas. Esta é a hora. E antes de eu dar prosseguimento no que eu estou falando, se vocês tiverem alguma pergunta, alguma dúvida, vocês não vão me interromper. Na verdade, vocês vão contribuir com o que está falando. Então não se preocupe, né? Se surgir alguma coisa, um pensamento, alguma contribuição, pode ir tranquilamente. Não é uma palestra de encontro aqui. É uma partilha. Partilha entre irmãos e agora como padre, também de maneira espiritual, de pai para filhas. Então vocês fiquem à vontade para isso também, tá bom? É uma grande graça o sacramento do matrimônio. E o que nós percebemos hoje na nossa sociedade é de fato o lugar onde mais tem sido atacado. Tanto pelas forças humanas, tanto pelas forças espirituais. As pessoas não querem mais se casar. Quando a gente vai olhar na secretaria, a coisa mais rara que tem é alguém pedindo casamento. Parece que tem muitos, mas não tem. Não tem. Tem diminuído muito. A maioria das pessoas que estão juntas hoje, estão juntas sem o sacramento. Porque há certa desconfiança. Há um certo trauma do casamento. Porque infelizmente, os tempos passados, inclusive ainda hoje, muitos estão casando sem saber o que estão fazendo. Isto é muito triste. Um sacramento que é tão importante que é o matrimônio, é tão rasa a preparação, tão superficial, tão rápida. Vocês acham que é possível mesmo um casal fazer um curso de noivos e por isso mesmo estar preparado para o casamento? Um curso que dura um dia, alguns que duram 6 meses, menos pior. A igreja, percebendo esse número enorme de casais que estão pedindo nulidade, que fez? Tem alguma coisa errada? O padre amigo meu, que é doutor em direito canônico, dizia que ficou em crise no dia que ele teve que, vamos colocar entre aspas, que não é isso que acontece, descasar o primeiro casamento que ele fez. Então imagina a frustração de um padre, né? Se prepara, se sacrifica, orienta e de repente chega na casa, chega na secretaria, uma mulher querendo pedir a nulidade. E adivinha só, ele foi o padre que celebrou o casamento, o padre que assistiu o matrimônio. Então isso é uma coisa grave. O nosso tribunal eclesiástico de Anápolis abriu já com quase 100 pedidos. Então no dia que abriu o tribunal, já tinha uma fila de 100 pessoas, homens e mulheres, com pedido de nulidade. Isso é grave, não é? Isso demonstra um sintoma, uma doença que está enraizada. E a gente pode olhar muitos fatores que contribuem para isso. As ideologias, os filmes, a cultura antinatalista, a cultura poligâmica que vem crescendo. Hoje se normalizou agora trisais, quadrisais. Você vai entrar no Instagram aí, tem gente com perfil aí aberto, público, de um homem casado com 2 mulheres. Nem sei se no direito é possível isso. Aqui no Brasil permite? Não.
não permite, né? Mas, o que é a lei no Brasil, né? Se tá desleixando em tantas coisas grandes, o que é isso em vista de outras coisas bem maiores? Apesar que temos caminhado para grandes tendências, porque hoje já aceita-se o registro, por exemplo, de 2 pais e uma mãe. Antes era inadmissível. Antes não admitiam, hoje pode-se registrar 2 pais e 2 mães nas certidões. Esse é o começo do fim. Assim, quando o Brasil permitiu o divórcio, já começou a acabar. Porque você começa a relativizar tudo. Agora, o que se faz no civil é apenas um contrato. A igreja exige o casamento civil por causa de questões naturais, né? Por causa da criação dos filhos. Se houver uma separação, a mulher vai ficar abandonada, vai ter pelo menos o direito maternal, vai ter condições de cuidar do seu filho sem ter um homem, pelo menos, né? Então a igreja não considera o casamento civil como um sacramento, não é nada. Tanto é que tem casos que a igreja dispensa do civil por vários motivos. O cara está na base, no exército, se ele casar, ele perde os direitos dele e tudo mais. Então o que vale mesmo é o sacramento da igreja. Então isso é uma coisa séria. Uma coisa séria. Então o número de pessoas que tem pedido para abrir o processo de nulidade matrimonial é surpreendente. E o prazo de espera é de até 5 anos. Em alguns casos mais do que isso. Isso demonstra uma doença que vem atingida na sociedade. Que doença é essa? É uma ideologia. Nós somos um país ocidental, ou seja, a nossa cultura vem lá da Europa. Não é igual, mas os nossos valores, o nosso modo de viver, o nosso modo de se vestir é semelhante à cultura ocidental. E a média de filhos, isso é grave, a média de filhos no Brasil já está abaixo de 2 por mulher. Então o que significa isso? Uma sociedade que tem menos filhos, menos que 2 filhos por mulher, ela depois de alguns anos começa a acabar. Então o Brasil, isso não é pessimismo, não é fazer um alarde, é a realidade. O Brasil em pouco tempo, em poucos anos, vai se tornar um país semelhante ao Japão, ou à China, Portugal, a Europa. Eu creio que na Europa não existe nenhum país que esteja com 2 filhos por mulher. Eu acho que não tem. Não tem. Tanto é que só tem velhos. Se vocês forem dar uma pesquisada aí nas confecções, você vê o tanto de máquina vazia, porque não tem ninguém para trabalhar. Muito é porque os jovens não querem trabalhar, quer ficar de boa em casa, mas também porque não tem pessoas. Então tem gente que tá... Eu falei para um cara numa confecção uma vez, vocês estão contratando só gente assim, não, qualquer um que entrar aqui, nós tem as 2 mãos, eu contrato. Não sabe costurar, não sabe fazer nada, a gente ensina. O desespero. Então isso é um dos reflexos dessa identidade, dessa ideologia antinatalista que vem se instaurando. E até a nossa própria cultura, né? Ela não incentiva a ter muitos filhos, porque o nosso padrão de vida se elevou e agora para ter filhos, as mulheres não têm coragem de abaixar o padrão de vida para aumentar a quantidade de filhos. E aí entra várias outras questões, né? A saúde das mulheres está pior e tudo mais. Tem toda uma questão ideológica que cada vez mais tem surgido um câncer que não tinha antigamente. Vários fatores, né? A disponibilidade fácil de anticoncepcionais, de métodos contraceptivos, tudo isso é uma forma de incentivar essa mentalidade antinatalista. Ou seja, quanto menos filhos, melhor. Isso vai diretamente ao primeiro mandamento de Deus, quando Ele cria o homem e a mulher. O que Deus disse para o homem e para a mulher quando cria eles. A primeira coisa, depois que Deus forma Adão, depois que Deus tira da costela de Adão e a partir disso cria Eva, o que Deus fala para os dois? Povoar a terra? Povoar a terra, parabéns, isso mesmo. Crescei-vos e multiplicai. É isso mesmo. Este é o primeiro mandamento. Deus poderia ter criado uma outra maneira de os homens se reproduzirem. Mas Ele quis que pela união do homem e da mulher, na união conjugal, a partir desta união, gerasse uma nova vida. Foi essa maneira que Deus quis que acontecesse, que se criasse uma nova história, uma nova pessoa que tem seu direito de viver, que tem as suas capacidades, que tem a sua inteligência,
a sua liberdade e a sua vontade entre escolher entre o bem e o mal. E ele quis através disso. E quando a gente coloca uma barreira deste algo natural, que é a procriação, a humanidade se acaba. Isto é um grande alarme. Isso é. E a Igreja Católica há 2000 anos tem feito o quê? Sejam abertos à vida. Há 2000 anos a Igreja fala: crescei-vos e multiplicai-vos. Enquanto o mundo inteiro prega o contrário. Enquanto o mundo inteiro diz que a mulher tem que ser dona do seu corpo, que a mulher não pode depender de macho nenhum, que a mulher tem que ter o seu próprio sustento. Por um lado a gente entende, né? Numa sociedade de homens fracos, numa sociedade de homens frágeis, a gente entende o porquê do feminismo ter encontrado tanto espaço na sociedade entre as mulheres. Porque ao mesmo tempo que cresce o feminismo, cresce também uma geração de homens que não tem a capacidade de assumir um filho, que não tem a maturidade, a coragem do autossacrifício e de criar uma família. Então, o problema não está na mulher, e nem só no homem, está na humanidade, numa ideologia que tem movido a nossa sociedade. Então, quanto mais a gente se aprofunda na fé católica, se aprofunda no que a igreja tem pedido para nós, mais vamos ter consciência do que está acontecendo no mundo. E nós, como cristãos que somos, devemos nadar contra a corrente. Temos que sim estar inseridos no mundo, nessa sociedade perversa como está, mas ao mesmo tempo não pertencemos a ela. Temos que ser o diferencial. Temos que também crescer pelo estudo, para que nós sejamos capazes de enfrentar esses desafios. Eis o tempo de levantar uma nova geração de homens e mulheres instruídos na fé, instruídos na lei de Cristo, com vontade de ser a diferença. O mundo começa a ser mudado quando a sua casa começa a ser mudada. Quando você procura fazer a diferença no seu lar, no tratamento com seu esposo, no tratamento dos seus filhos. Um dia perguntaram para a Madre Teresa de Calcutá. Madre Teresa, uma entrevista. Eu acho que vocês já escutaram eu falar isso um dia no homilia. Se você pudesse mudar alguma coisa na igreja, o que você mudaria? E aí nós podemos pensar em tantas respostas para isso, né? Se eu pudesse mudar na igreja, muitas pessoas falam isso. Eu mudaria esse negócio aí de padre não poder casar. Eu não concordo com isso não. O que mais escuto. Se eu pudesse mudar alguma coisa na igreja, eu ia falar para a igreja, parar com esse negócio aí de casar uma vez o resto da vida. Não, ninguém merece isso não. Nós tem que casar na hora que quiser, desfazer na hora que quiser. A gente é dono do próprio nariz. Meu corpo, minhas regras. Se eu pudesse mudar uma coisa da igreja, isso é o mundo falando. Esse negócio de carne na sexta, tá passado isso aí já, hein? Que é isso, gente? Não poder comer carne na sexta, tanta coisa melhor para a igreja colocar. Carne na sexta. Mas se eu pudesse mudar a igreja, eu com certeza tiraria esse negócio de abertura à vida. Não, hein? Mulher não é coelho, não. Mulher não é obrigada a ficar parindo que nem animal, não. Mulher tem que ter no máximo um filho, olha lá. Se ela quiser fazer uma vasectomia, uma laqueadura, colocar um dispositivo intrauterino, um DIU, ela faz. Se ela quiser abortar na hora que quiser, faz. Esse negócio da igreja ser contra o aborto tem que estar passado. Se eu pudesse mudar a igreja também, eu ia lá e deletava aquele documento da Igreja Humana e Vita que fala sobre o espaçamento dos filhos. Quando há uma razão séria para não ter filhos, a mulher pode espaçar com os métodos naturais. Eu ia tirar esse negócio, não existe. Ninguém consegue viver isso não. Se eu pudesse mudar a igreja, o que mais eu podia mudar? Esse negócio de confessar com o padre. Gente, é humilhação demais. Você tem que ir lá no padre e falar os seus pecados. Não, é muita vergonha. Se eu pudesse mudar a igreja, eu mudaria tanta coisa. E Madre Teresa de Calcutá o que diz? Você prestou atenção no homilia, você não estava dormindo. Se eu pudesse mudar a igreja, eu mudaria a mim mesmo.
essa resposta, quando eu escutei essa história, me marcou profundamente, porque quando a gente pensa nos problemas da igreja que ela enfrenta, a gente pensa em mudar todo mundo e se esquece que começa em nós a mudança. E eu me tornei padre justamente com esse pensamento. Em nenhum momento eu pensei em mudar a igreja. Em nenhum momento eu pensei que um dia eu poderei, de alguma forma, transformar alguma realidade que a igreja está passando. Não. Eu entrei como padre na igreja porque eu quero ser diferente de todo mundo que está sendo contra a doutrina da igreja. Eu quero ser diferente de uma sociedade totalmente hedonista e egoísta. Eu quero fazer a diferença. Então vocês também, como mulheres, casadas ou não, solteiras ou namorando, procurem fazer a diferença, mudando a vocês mesmos. Esse é o começo de tudo. Eu não sei se eu falo senhoras ou senhoritas. Eu trouxe para vocês aqui o Código Canônico. Não pergunto, nós temos 1 hora ou não? Até o fim da tarde. Vocês têm que fazer o que ainda? Nada, né? É sábado. O dia é nosso. Eu tenho missa às 7 horas, então até lá. Vamos fazer o seguinte, a hora que eu ver vocês pescando, eu paro. Eu trouxe o direito canônico para a gente ter uma base mais jurídica, mais objetiva sobre o que a igreja diz sobre matrimônio. Então esse livro grandão aqui, esse Código Canônico, é, como o próprio nome diz, Código de Regras da Igreja. Está aqui as regras que regem a parte jurídica da igreja. A igreja inserida na sociedade, ela precisa de leis. E elas devem ser também reconhecidas pelo Estado. Então o Brasil tem um acordo com a Santa Sé, em que o direito canônico nosso é reconhecido pelo direito constitucional do próprio Brasil. É o famoso Acordo Brasil-Santa Sé. E aqui nós temos as regras para todos os sacramentos. E a definição para todos eles. E esta lei da igreja, esse direito canônico, que é uma preciosidade, vocês não são obrigados a comprar isso aqui. Os padres têm, porque eles têm que estudar isso aqui durante o tempo do seminário. Aqui são advogados, tem advogado aqui? Você? Se você quiser, pode comprar. Já é a sua linguagem. Sabia que a igreja tinha um código canônico? Sabia. Ah, sabia. Não, isso eu sabia. Nunca ele é grande assim, ele não é tão grande assim, é porque ele é escrito em latim e português. Então a parte esquerda dele é sempre em latim e direita a tradução em português. Por isso que ele fica grande, mas é um pouco menor. E no cânon 1055, no primeiro parágrafo, vai dar uma definição muito interessante do que é o matrimônio. O matrimônio é o pacto pelo qual o homem e a mulher constituem entre si um consórcio de toda a vida, por sua índole natural, ordenado ao bem dos cônjuges e à geração e à educação da prole. Entre batizados, foi por Cristo Senhor elevado à dignidade de sacramento. E então, nesse parágrafo aqui, nós entendemos o porquê que Deus criou o casamento. Para que Deus criou o matrimônio? Quando a gente fala em matrimônio católico, a primeira coisa que nós pensamos é filhos. Mas esse não é o principal motivo do casamento. O principal motivo do casamento e o elemento mais constitutivo é, de fato, a união do casal. E esta união, por natureza, muitas vezes gera um filho. Nem sempre gera um filho. Na verdade, a grande maioria das vezes não gera um filho. Então, o primeiro passo para vocês entenderem o matrimônio é entender isso. Que o matrimônio está dirigido, vinculado, orientado e ordenado à união do homem e da mulher. E esta união, quando aberta à vida, esta união, quando total, quando fiel e fecunda, gera seu filho, segundo a vontade de Deus. No tempo dele, do jeito dele. E uma das propriedades essenciais para que o casamento aconteça é que ambas as partes têm que aceitar que o matrimônio é uno e indissolúvel. O que significa isso? Quando a gente faz o processo de habilitação matrimonial, uma das perguntas que o padre faz é: você tem ciência, você sabe de que o casamento é para toda a vida
e que você se casa com ela e somente com ela, que não é outra, você não pode ter outra mulher na sua vida, e aí eles falam, sim, caso. Mentiroso! O cara tá com a amante escondida, tá mentindo na cara do padre, e acontece isso. Então vocês precisam sair dessa cilada o quanto antes, quem não casou ainda. Vocês têm que investigar a vida, não precisa ficar paranoica também, né? Tá começando a namorar o cara e agora fica assim, nossa, ele curtiu uma foto de uma pessoa, tá traindo eu. Não é assim também não, gente, senão vocês vão acabar com o seu relacionamento rapidinho. Mas uma das propriedades é essa, a unidade. E de fato, quando o padre faz entrevista e de fato a pessoa mente, isso é uma das causas de nulidade matrimonial. Ou seja, lá na frente a mulher, padre, meu casamento acabou e eu quero entrar com um processo de nulidade. E ela vai explicando a história, não é porque a gente se casou e depois que eu casei eu descobri que meu marido tinha outra mulher, tinha uma amante. E ele escondeu de mim. O que acontece? Não houve casamento. Se de fato ela não sabia e escondeu, não houve. Porque ele não estava preparado para assumir este compromisso da unidade matrimonial. E nós vamos aqui passar por diversos impedimentos que fazem com que a união, aquele dia do casamento, seja só um teatro. Que infelizmente acontece muito. Infelizmente. Por isso, não se escandalize com o que eu vou falar. O sacramento que menos o padre gosta de celebrar, adivinha qual é? Sabe por que os diáconos estão fazendo casamento? Não é à toa, não. Os padres não gostam de assistir casamento. Eu não tenho nenhuma empolgação para isso. Sabiam disso? Agora, de alguém que eu acompanho, de alguém que eu conheço, de que eu sei que é sincera a união, aí é uma alegria, é uma festa. Até chega mais cedo. Entende? Agora vocês entendem por que os padres atrasam em casamento? Por que coloca diácono? Porque muitas vezes a sensação que a gente tem é de que a gente está assistindo um casamento nulo. Isso é sério. Porque você não vê sinceridade, você não vê preparação. É claro que sempre a tendência nossa, e o direito canônico protege os casais, é de sempre presumir de que o casamento é válido. Até que se prove o contrário, a união dos dois foi válida e houve de fato consentimento entre os dois. Mas para nós sacerdotes é uma frustração. Porque o tanto de gente que está pedindo nulidade, a gente fica assim, gente, será que esse casamento... Teve uma vez que eu fui celebrar um casamento, assistir um casamento, e eu fiquei rezando o tempo todo, Senhor, que esse casamento não seja nulo, por favor. Que eu não esteja fazendo um teatro aqui, perdendo meu tempo. Porque eu conheci um pouco a história do casal. E se fosse eu acompanhar eles, eu diria, vocês não podem casar. Vocês não podem casar. Vocês não estão preparados para isso. A vontade é, mas como eu fui só delegado, como só me pediram, a gente obedece. Mas isso é um sofrimento para nós padres. Ver que muitos casais não estão preparados porque não conhecem isso. Não conhecem o que faz com que um casamento aconteça. Unidade, indissolubilidade. Unidade, ou seja, é a exclusão de toda união que não seja com aquela mulher que ele está se casando. Então aí nós entramos em várias coisas que podem tirar esta unidade. A poligamia, o incesto, várias amantes e tudo mais. Tudo isso atrapalha. Indissolúvel. Quando a pessoa vai se casar e no fundo ela pensa assim, não, por enquanto tá bom, mas qualquer coisinha que acontecer, a gente separa e acabou tudo. Também é um motivo de nulidade. Se a pessoa não se casa com a intenção de que aquilo seja pro resto da vida, o casamento não acontece. Chegando no ponto do casamento, que de fato esse é o tema essencial, que são os votos, ou seja, aquele momento no casamento que o homem e a mulher, olhando nos olhos do outro, prometem fidelidade, prometem o amor, o respeito, e prometem estar um lado do outro pro resto da vida, e também estar abertos à vida, até os filhos que Deus mandar. Então esses são os votos. Agora eu quero escutar de vocês o que de fato num casamento não pode faltar. O que de fato no dia do casamento
não pode faltar para que o casamento seja válido? O que tem que acontecer? O que tem que ter no casamento para que ele aconteça e seja válido? A bênção? Acho que é a disposição sincera. Peraí, bênção? Que bênção? Que o padre dá. Não. O consentimento um do outro, O consentimento. pela resposta que eles estão fazendo. E de que forma acontece o consentimento? No sim. Vamos escutar No agora. sim. Aceito. Qual que é o seu nome? Carla. Carla? Não, vamos lá, já ensaiar o casamento da Hannah com o Pedro. Hannah, Eu tô na fila. essa é a primeira que eu vi aqui. Hannah e Pedro, vestes aqui para unir-vos em matrimônio. Por isso eu vos pergunto perante a igreja: é de livre e espontânea vontade que o fazeis? Certeza. No casamento eu vou olhar para você. Certeza. Hannah e Pedro, Vou lembrar disso. abraçando o matrimônio, vocês vão prometer amor e fidelidade um ao outro. É por toda a vida que prometeis? Parabéns. Você chegou ao ponto principal do chegar. Ai de vocês se não sentem medo no dia do casamento. Ai de vocês. Porque é exatamente isso que eu senti no dia da minha ordenação. No dia que eu virei padre. Mas não é um medo que trava. É um medo que me impulsiona. Esse medo é um trampolim para que eu seja santo. Para que eu não conte com minhas forças, mas com Cristo. Por enquanto você tem medo, é você dizendo para Deus: eu sou fraco e sozinho eu não consigo. Bendito medo. Graças a Deus. Porque se não tiver o medo, é sinal que estão confiando demais em si mesmos. E quem confia demais em si mesmos, você sabe para onde chega. Cara no chão. Rebenta a cara. Não sobra nada. Eu achei que estava errado eu ficar com medo. Hã? Eu achei que estava errado eu ter tido medo também. Tem que ter medo. Tem que Eu ter. fiquei com medo também. Na hora que você escuta essa pergunta lá, você vai... E se for o padre Bruno celebrando, vai ser ele olhando os seus olhos e arrancando esse sim de você. Eu não vou pedir o seu sim, eu vou arrancar ele de você. Certeza. Depois eu chegar lá e vou falar assim, não, você lembra aquele dia? Padre, eu tava com certeza, mas agora que você perguntou, não tem mais. Eu tinha até o momento presente. Será? Primeiro, então, a pergunta foi essa, Hannah. Se você era livre para poder dizer esse sim a essa questão. Você e o Pedro disseram sim. Mas será que houve algo antes do casamento que tirou a sua liberdade e a sua capacidade de dizer esse sim com sinceridade? Entende que não é só falar sim, não é só querer. Para o casamento acontecer, é necessário que haja dentro de você a disposição para que de fato seja livre a sua aceitação. É bem complexo, não é? É muito mais do que sim. É muito mais do que sim. Isso entra a questão de, tipo, os pais obrigar o... Justamente. Casar, não ter o... Justamente. Justamente. E é justamente isso que eu vi quando eu estava no tribunal eclesiástico. Nós passamos um tempo com o bispo, morando com o bispo. E nesse tempo que eu estava com ele, eu fui encarregado de ficar no tribunal eclesiástico, inclusive. Foi muito bom essa experiência. Fiquei 6 meses. E eu ajudava como notário. Notário basicamente é o escrivão. Enquanto o padre, que é o juiz eclesiástico, faz a entrevista, o notário está ali no computador, digitalizando e escrevendo tudo que está sendo falado. Para não ter nenhuma injustiça, né? Então, aí você faz isso na polícia também, inclusive, quando vai colher testemunho, não é? Até no fórum mesmo. No fórum, né? É notário que também fala? Hoje é escrivão, escrevente. Basicamente mas isso. Nos cartórios ainda é o notário. Nos cartórios. Justamente. Então eu digitava as perguntas e as respostas. E uma certa vez, uma mulher que pediu nulidade, explicando pro padre, inclusive chorando, tadinho. Ela dizia que casou para fugir de casa. Por qual motivo? Ela era abusada sexualmente do pai.
Aí o sim que ela deu no altar foi um sim? Não. Porque ela estava coagida. E aí entra o medo. Só que era o medo do pai, né? Era um medo de morrer. Um medo de apanhar. Um medo de ser abusado em casa. Então esse medo fez com que o sim dela não fosse de verdade. Agora, o medo que você falou, de não conseguir ser fiel, o medo de fato de não conseguir corresponder, esse aí não é um impedimento. Agora, o caso dela, não foi o medo em si que fez o impedimento, foi a causa do medo dela, que era o pai. Então, ela disse sim no matrimônio. O padre perguntou para ela e ela falou: sim, eu estou livre para fazer isso. É de espontânea vontade minha. Ninguém está me coagindo. Mentira. Ela conheceu o cara em uma semana numa festa. Na segunda semana começou a namorar. No segundo mês se casou. E em um mês se separou e pediu divórcio. Então o caso dela é muito fácil de saber. Ela de fato casou porque ela queria sair de casa. Ela não casou porque amava o seu esposo. Ela não casou porque queria construir uma vida com ele. Ela não casou porque, amando ele, queria construir um vínculo que fosse indissolúvel e eterno. Eterno no sentido temporal, que é até o fim da vida. Então, quando ela disse sim, na verdade, interiormente, a disposição dela era não. Porque ela não estava livre para falar sim. Então, essa é a primeira pergunta. Qual outros fatores fazem com que essa pergunta, a resposta dela, seja negativa? Você falou a questão da coação dos pais, né? Aquela questão, por isso que eu não concordo. Tá grávida e tem que casar. Não, não é assim que funciona. Também é uma forma de coação. Pode ser que seja nulo. Pode ser que, no primeiro momento, a gravidez impulsione o casamento. Mas se esse for o único motivo, então não é certo o casamento. Então eu não assistiria um casamento assim. Eu ia esperar o filho nascer, os dois conviverem, e aí depois sim. Agora tem capacidade de assumir o matrimônio. Pelo contrário, fica aquela obrigação, né? Tem filho, casa. E muitas vezes casa porque os pais ficam em cima. Casa porque os pais se sentem envergonhados e para evitar vergonha, já que a barriga não está grande ainda, vão casar. Porque aí vão pensar que o filho nasceu dentro do casamento. Vocês entendem? Então, isso é triste de acontecer, que acontece também. Né? Essa imposição familiar do casamento. Né? Infelizmente acontece em algumas famílias. Não deveria ser assim. A coisa tem que ser livre, a coisa tem que ser natural, tem que ser humana e tem que ser respeitosa. Outra coisa que tira a liberdade, e eu fiquei sabendo de um caso assim hoje, de uma pessoa que casou e o homem estava bêbado. Uma pessoa bêbada é capaz de tomar uma decisão livremente? Aqui tem um carro em Jaraguá que tá no lado. Foi? Aqui em Jaraguá? Aqui em Jaraguá e em muitos lugares. O cara bebe, enche a cara, faz a despedida de solteiro, que não faz sentido nenhum. Vocês perceberam já? É uma coisa que virou tão normal, né? Despedida de solteiro. O cara, um dia de casar, deita na cama com 10 prostitutas. Já que agora eu não posso mais com nenhuma mulher, eu vou aproveitar tudo hoje. Tem sentido isso? Entende? Assim, infelizmente isso é a cultura em muitos lugares, né? Despedida de solteiro. Aí o cara enche a cara e chega no casamento chapado. Você acha que um cara desse tem capacidade de dizer sim para essa pergunta? Não tem. Outra coisa que pode incapacitar a pessoa de assumir o compromisso matrimonial, além da coação familiar, além da incapacidade porque o cara tá bêbado, tá chapado, o que mais? Drogas, né? A droga faz isso também. Tira a liberdade, tira a capacidade de tomar uma decisão livre, o que mais? Até no direito os advogados usam isso para poder inocentar uma pessoa, né? Quando o cara mata alguém, então diminui a culpabilidade. Você diminui a culpabilidade por causa disso. Mas em alguns casos aumenta, né? Depende, igual, por exemplo, se for um assassinato, a pessoa está alcoolizada, o excesso às vezes não é considerado, por exemplo, se for uma pessoa normal, que no lugar de dar uma facada dá 10. Justamente. Porque até o excesso, ele agrava a pena, né? O que mais? Pensem aí. Nós conseguimos já responder a principal pergunta. O que faz um casamento acontecer indispensável? O consentimento. Que acontece aqui nessas perguntas.
O que mais que pode impedir? Omissão. Por exemplo, eu quero ter filhos, ele não quer. Perfeito. Na entrevista de casamento, o padre pergunta: vocês estão dispostos, aí quem casou recentemente estão com a memória fresca, né? A irmã do Gabriel. Eu esqueci seu nome? Oi, Gabriel. Gabriele? Olha, sabia não? Tem 2 Gabriele aqui. Não, é Daniel. É Daniela, eu falei errado o nome dela. E Gabriele, você lembra quando o padre perguntou? Estáis dispostas? Eu vou aproveitar isso também, né? Você está com a memória fresca. Quando o padre perguntou para você, quando o padre perguntou para você e para o seu esposo, estáis dispostos a aceitar os filhos que Deus mandar e educá-los na fé cristã? Quando você escutou isso do padre, o que você entendeu? Eu entendi O que você entendia por isso? que poderia vir filhos, ou que não poderia, e se eu estava disposta a aceitar todos. Sejam 1, 2, 10. E de que forma a mulher demonstra que ela aceita os filhos? Quando na união sexual vocês não usam, o que mais? Nenhum meio que possa interromper a concepção. Não é isso. Mas eu pergunto para você, todos que respondem aquela pergunta têm ciência disso? Quando fala assim, você está aberto à vida, ninguém vai ter a coragem de falar: eu estou contra a vida, padre. Me fala alguém que tem coragem de falar isso. Quem vai ter coragem de falar? Eu sou fechado à vida, padre. Ninguém. Tem gente Então, que já vai assim de consciência, né? Lá na Durante a entrevista com o Diácono, com o então se padre, prepare, quando você fazer entrevista, eu vou ser bem direto. Falar: filha, você sabe, né? Passa casar na igreja, seu casamento ser válido, não pode usar camisinha, não pode ter coito interrompido, não pode usar pílula, não pode usar anticoncepcional, não pode ser o que, não sei o que, eu vou ser bem direto. Ele: é isso mesmo? Não pode fazer laqueadura, não pode fazer vasectomia, não pode usar DIU, não pode abortar e tudo. Isso é aberto à vida. E o povo vai pro casamento e diz assim, com essa consciência. Faz graça depois ainda. Mas é com essa, eu conheço casal assim. Mas tem Entende? muita gente também que casa sem ter a noção também. Tem muita gente que casa sem saber o que é ser aberto à vida, o que é receber os filhos que Deus mandar. Justamente. A maioria, na verdade, das pessoas que eu conheço não tem essa noção do que é. A importância continua, né? Assim, A importância Mas que até estamos não fazendo tem agora, bem dado. É. vocês aqui não terão esse problema. O cara foi olhando. Batendo vento, né? Tá preparada? Filha. Quando a gente vai ordenar padre também, a gente fica sabendo de muita coisa. São 10 anos escutando tudo isso aqui, só que voltados para a nossa vida sacerdotal. Entende? Então a gente também é questionado, assim. Muito mais intensamente que vocês. Muito mais pessoalmente que vocês. E por muito mais tempo ainda, né? São 10 anos de questionamento. Por isso que 90% sai do seminário. Não só por esses motivos, né? Algumas arrancam os seminaristas do seminário, né, Hannah? Tô brincando, Hannah. Eu falei assim: Hannah, quando alguém pegar no seu pé por isso, você fala: foi mesmo, eu que tirei ele. O tempo do seminário é comparado ao tempo do namoro. O tempo para acabar. O seu namoro tem que acabar, sabia, Hannah? Quem tá namorando aí? Ninguém, né? Só as duas. Você não tá mais não? O seu namoro tem que acabar. Ou termina. Então, aí ó, parabéns, salve de palmas! Tem que acabar, Hannah. O seminário tem que acabar. Um dia tem que sair. Ou o cara sai, ou o cara vira padre. E graças a Deus. Então é sério essa preparação. E assim, de fato a igreja tem que encontrar uma maneira. Agora eu falo a igreja, né? Não eu, como padre. Preciso encontrar uma maneira, e já estou fazendo isso agora, de acompanhar mais de perto os casais para que pelo menos diminua um pouco o número de casos de nulidade. Sabe? Tem um monte de padre fazendo doutorado em direito canônico para poder ajudar no tribunal. Para poder essa fila diminuir. Para que essas pessoas que estão esperando saiam da situação de pecado. Porque 90%, 99% das mulheres que
que divorciam do marido, casam com outro civil e ficam, enquanto casados com outro civil, amasiadas, esperam a nulidade. Então, quanto mais tempo passa essas mulheres esperando, então mais tempo elas ficam fora da graça e sem a comunhão. Então é muito séria essa preparação. Então o que mais que faz com que a liberdade seja diminuída ou até excluída no dia do casamento? Doenças psicológicas. E aqui o direito canônico vai citar algumas. Eu quero passar com vocês. Para que possa haver consentimento matrimonial. Saiu do rumo aí, do take? Ficou muito perto. Peraí, deixa eu ficar agora. Pronto. Para que possa haver consentimento matrimonial, ou seja, de fato, os dois possam se entregar livremente, é necessário que os contraentes não ignorem, pelo menos que o matrimônio é um consórcio permanente entre homem e mulher, ordenada a procriação da prole, por meio de alguma cooperação sexual. Essa ignorância não se presume depois da puberdade. E agora, o direito canônico vai explicar de maneira mais objetiva quais são os impedimentos que impedem o homem ou a mulher de assumir as obrigações do matrimônio. Quais são aqueles impedimentos de natureza psíquica que podem atrapalhar? E aqui ele vai nomeá-las. Obrigado, viu? Quem sofre esses defeitos psíquicos não podem prometer, por exemplo, a fidelidade conjugal ou o estabelecimento de uma comunhão da vida toda. Exemplos de causas de natureza psíquica que impedem a assunção das obrigações essenciais do matrimônio: ninfomania, satiríase, homossexualismo, tanto masculino como feminino, sadismo, masoquismo e também a conhecida associabilidade grave e incorrigível. Isso aqui são algumas doenças, algumas desordens de ordem psíquica que impedem que no dia do casamento aconteça de fato o consentimento dos noivos, que é o que causa, o que faz o matrimônio acontecer, existir. Então eu falei para vocês o primeiro, ninfomania. Vocês sabem o que é isso? Ninfomania é, na mulher, aquele distúrbio de ordem sexual que ela tem um desejo, uma atração que não passa por ter relações várias vezes durante o dia com vários homens. Então, ela não conseguiria, por causa dessa doença, isso tem que ser verificado por laudo psicológico, ela não conseguiria, de fato, assumir o matrimônio, porque ela estaria colocando em risco a unidade do matrimônio. Então, ela não tem, por causa de um defeito psicológico, a capacidade de assumir. Porque existe algo dentro dela, e nesse lado mais sexual, uma desordem, uma natureza que tira a liberdade dela. Aqui fala também sobre o masoquismo, que é as pessoas que têm a doença de sentirem prazer na dor, que gostam de se bater, de se flagelar. Tem pessoas que gostam de se cortar e sentem prazer nisso. Isso é uma doença. Uma pessoa não é normal, psicologicamente falando. Essa pessoa não pode casar enquanto isso não é sanado. Então essas doenças que eu falei são doenças que podem ser curadas. Tem doenças que não são curáveis e outras que são curáveis. Tem pessoas que são permanentemente impedidas de assumir o matrimônio por causa de uma natureza psíquica, de uma falta de natureza, uma falta de controle emocional e psíquico. E um outro também, que infelizmente tem crescido muito, que é o homossexualismo. Em outras palavras, o cara que é viado não pode casar. O cara que tem essa tendência não pode. Enquanto não é sanada essa tendência. O cara que pratica isso, tem relações com outros homens, e a mulher também da mesma forma, não pode casar. Porque isso vai ser um grave risco, um prejuízo no casamento futuramente. O autismo, em grau avançado, também pode ser um impedimento. Uma pessoa que tem dilexia mental e qualquer outra doença ou desordem psicológica que impede de que ela de fato assuma, conheça
e tenha de fato a responsabilidade de assumir os compromissos matrimoniais. Então isso é muito importante, muito mesmo. E sobre o divórcio, como funciona na igreja? A igreja dedica, nos cânones 1151 até 153, para falar sobre esse aspecto. De fato, na igreja não existe divórcio. Não existe. Quando a gente fala em nulidade matrimonial, não é que a igreja está descasando o povo, não é isso. Quando o juiz dá a sentença, quando ele bate o martelo e diz, este casamento foi nulo, o que ele está dizendo? Que no dia da celebração, por faltar algum aspecto, seja do consentimento, seja de natureza psicológica ou física, por faltar algum elemento essencial, o casamento não aconteceu. Então, foi tudo um teatro. Gastou dinheiro à toa, gastou tempo do pai à toa, alugou o vestido à toa, porque tudo aquilo que a gente viu, mentira. Porque faltou algum aspecto que a gente falou, acabou de falar agora. Então tudo isso causa a nulidade. E onde entra a separação? A igreja fala que há casos de que a separação ela pode ser acolhida pela igreja, mas não é qualquer coisa. Os cônjuges têm o dever e o direito de manter a convivência conjugal, a não ser que uma causa legítima os excuse. Embora se recomende vivamente que o cônjuge, movido pela caridade cristã e pela solicitude do bem da família, não negue o perdão ao outro, seja por adultério ou por outro motivo, e não interrompa a vida conjugal, se não tiver expressa esse perdão, ele tem um direito de dissolver a convivência conjugal. Então, no caso de adultério, a mulher perante a igreja tem o direito, não o dever, ela tem um direito da separação. Embora a igreja recomende, embora a igreja oriente de que a mulher ou o homem perdoe a mulher. Então a traição é sim perdoável. O casamento não acabou por causa de um adultério. Mas a mulher tem o direito da separação, se isso é um grave prejuízo para ela. Outro motivo que a igreja diz que a mulher tem de fato o direito, e às vezes até o dever da separação, é quando um dos dois tem uma causa de perigo grave para a alma ou para o corpo. Por exemplo, quando o homem é agressivo, quando o homem bate na mulher, quando o homem desrespeita ela, isso é um motivo grave de separação. Ou seja, o bem da integridade física da mulher está acima do próprio casamento. Então, por causa da integridade do corpo dela, ela sim tem um direito de separar. Então, essa história aí de que a mulher tem que apanhar calada, de que a mulher tem que sofrer e ficar até o final, não existe. Isso aí não é a doutrina da igreja. A doutrina da igreja é clara. Código Canônico 1153, primeiro parágrafo. Se um dos cônjuges é causa de grave perigo para a alma ou para o corpo do outro cônjuge, ou dos filhos, então vamos aqui, pode ser dos filhos também, ou de outra forma torna muito difícil a convivência, está oferecendo ao outro uma causa legítima de separação, por decreto do ordinário, e havendo perigo na demora, também pela autoridade própria. Olha que interessante. A mulher não é obrigada a apanhar calada, não. Ela tem o direito, ainda mais quando é os filhos também. Então, se isso acontece, ou vocês verem acontecer, vocês conhecem uma mulher assim, conhecem uma família que passa por essa dificuldade, aconselhe, separa. Uma vez chegou a mim um caso assim, e eu falei, separa dele. Ele vai te matar uma hora. Ah, ele nunca me bateu, mas me ameaça. É, mas começa com a ameaça. Começa assim. Ah, um dia ele me empurrou. Começa desse jeito. Então, quando há um grave perigo, o padre não pode obrigar. Ninguém pode obrigar. Se ela quiser ficar apanhando e sofrendo, por seja qual for o motivo, ela pode continuar. Mas eu vejo assim que é muita falta de humanidade, sensibilidade você falar para a mulher ficar aguentando isso calado, né? Isso é uma falta de caridade. Por isso a igreja, tendo esse senso, orienta que as mulheres sim podem ter esse direito. E sobre a traição também, né? Não é toda traição que faz com que o casamento acabe. É sim possível perdão. É sim
possível uma restauração. Toda traição tem uma remissão, tem uma redenção. Não foi assim com Cristo? Cristo não foi traído pelo seu discípulo predileto. O primeiro Papa da Igreja não traiu Jesus 3 vezes. Por 3 vezes Pedro negou a Cristo. Mas por 3 vezes Pedro teve que dizer: Mestre, eu te amo. Olha que interessante a dinâmica de Jesus. Jesus, na paixão, escuta 3 vezes Pedro o negando. Depois que Jesus ressuscita, Jesus faz questão de também por 3 vezes perguntar: Pedro, tu me amas? E a resposta dele: tu sabes que eu te amo. E aí Jesus de novo pergunta: Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Aí nessa hora ele fala: Senhor, tu sabes tudo. Tu sabes que eu te amo. Aí Jesus, vendo que ele tinha curado o ressentimento, tinha curado já a traição dele, o que ele diz? Apacenta os meus cordeiros. Apacenta a minha igreja. Para o casamento é a mesma coisa. Como que uma traição é curada? Com o amor. E muitas vezes acontece isso em alguns casamentos. Que após a traição, o casamento fica melhor do que antes. Eu credo, padre, então tem que trair para ficar melhor? Não. É porque Deus, a sua infinita bondade, Ele sabe tirar algo bom de algo ruim. Não é que o mal se transforme em bem, mas Ele sabe, do seu jeito, descobrir alguma maneira de aquele mal se transformar num bem muito maior. Esse casal que eu acompanhei, que perdeu o filho, eles estão percebendo justamente isso. Que depois que perderam filhos, o filho dele, eles estão muito mais próximos. Eles se amam muito mais. Eles falavam: nossa, de fato o nosso amor estava se esfriando. Agora depois disso, a gente está tão próximo, a gente está tão unido. Vocês percebem? Que através do mal pode vir um bem muito maior. Porque isso acontece por causa do amor. Só o amor pode curar as feridas. Só o amor verdadeiro, que é não sentimento, mas uma decisão, um sacrifício, uma disposição interior de estar com Ele, de cuidar dele, de sacrificar por Ele, mesmo sabendo de tudo que Ele fez. Claro que humanamente, principalmente para a mulher, é mais difícil ainda, vai ficar aquele pensamento, vai ficar aquela ferida que é curada com o tempo. Então, se acontecer uma traição, não é o fim do mundo, não acabou. Perdão existe para isso. Mas, como diz o direito canônico, se existe um grave prejuízo para a mulher, se é impossível a convivência, então tem-se o direito da separação. Mas isso não é regra. separação dos corpos, né? Não existe divórcio. Divórcio a igreja nunca vai chamar. Aí se ela se separou e não quer mais voltar com o cara, então ela, se tiver sinais, aí isso é interessante. Se tiver sinais de que de fato o casamento foi nulo, aí ela vai entrar com um processo de nulidade. Quando ela vai saber que tem sinais? Quando ela conversa com um padre e ele vai explicar para ela, através da história, se de fato houve alguma coisa que aconteceu que não houve o consentimento. Entende? Alguém tem alguma pergunta até então? Eu não perguntei o resto, né, Hannah? Perguntei se você estava livre, você disse que sim. E abraçando o matrimônio, você vai prometer amor e fidelidade uma a outra. É por toda a vida que prometeis? Ixi, cansei a voz. Você foi E agora é o que peguem os casais. É a terceira pergunta. E é nessa pergunta aí que eu sinto que os noivos vacilam, viu? Estais dispostos a receber com amor os filhos que Deus vos confiar, educando-os na lei de Cristo e da Igreja? Sei não. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Ide em paz, Senhor vos acompanhe. Se eu escutar esse sim da Hannah, eu falo,
Ide em paz, o Senhor vos acompanha. Acabou. Nem foto tira. É claro que não vai ser assim, né, Hannah? Vai ser sim! Tinha que estar aqui, né? É verdade. Tô fazendo aqui por nada. E as que casaram, como foi o sim de vocês? Sim, sim. O meu foi meio tremo, tava emocionado, mas foi sim. Foi sim mesmo. E o seu? O meu também foi o verdadeiro. Mas também eu assim, eu Foi, tenho né? na base. Foi verdadeiro o sim dela. Dela também, aí, ó. Eu tenho dois esse daqui. É, também dá. Já Eu fiquei com medo de perguntar se tava grávida e não tivesse. Vai que era a dieta que tava sendo furada. esse aqui não é o carboidrato. Não é carboidrato, não. Quase 2 anos. Um ano, né? Fez Um um ano. ano. Vai estar tudo grávido. Ela casou 11 horas da manhã, eu casei. Foi no mês seguinte. A pior ofensa pra mulher é quando ela não tá grávida e você pergunta pra ela se ela tá grávida. E deve ser assim o fim do mundo. É tipo o pós-parto, você tá lá com a barriguinha ainda. Já ganhou? Eu vou contar a história da mulher que... A Tatiana Amaral, inclusive. Você sabe, conhece, né? Ela tem 9 filhos. E ela conta uma história engraçada. Ela tinha acabado de parir o menino, né? O Vicente, o filho dela. E a barriga fica grande ainda, fica por meses. Algumas demoram muito tempo, né? Tem mulher que tem uma bênção de Deus genética, assim, que no outro dia tá retinho, assim, ela não tem nada, nem um carocinho. Então ela contando que chegou uma pessoa lá e rezou na barriga dela. E ela ficou com medo de falar assim, filho, só tem vento aí dentro. Só tem gases aí, não tem nada. E assim, pra não deixar uma pessoa sem graça, era uma pessoa consagrada, pra não deixar, deixou rezar na barriga dela. Abençoando pro próximo. É. Capaz que a reza Aí a chegou no pessoa ainda filho. tem filho e fala assim, vai ser menino. Mariana, pior que depois que ela falou pra mim, eu pensei, cara, será que eu já fiz isso na igreja? Porque às vezes, acaba a missa, eu vejo a mulher com a barriga, eu faço só assim, ó. E rezo. E dou uma bênção. Aí eu fiquei pensando, será que eu já fiz isso com alguém? O Padre Nilson na fila da comunhão, ia ver. Se na fila da comunhão para de fazer isso, pode saber. Tá na hora de voltar pra academia. Nossa, velho. Aí você olha, gente, aí você vai rezar, você tá no banco, por que o padre fez assim na banca? Aí você olha pra filha e vê o padre fazer com uma grávida, né? Falei, misericórdia, eu tô gorda. Então, 3 coisas que o padre pergunta, né? Ao mesmo tempo que está aberta aos filhos, você também deve educá-los na lei de Cristo e da igreja. Então, por isso que uma mãe e um pai que não ensina o filho a rezar, que não ensina a doutrina da igreja, peca. Porque isso é uma obrigação dele. A obrigação primeira de falar de Deus, de mostrar os caminhos de Deus para a criança é do pai e da mãe. E o que a maioria dos pais fazem? Joga o menino na catequese e se vira. O menino entra na catequese e não sabe fazer o sinal da cruz. Ah, é obrigação da igreja ensinar. É, mas antes da igreja ensinar, é obrigação de você, pai e mãe, que teve a preguiça de não realizar a sua missão. Então não é só ter filhos, não é só estar aberto à vida, é também ter a capacidade de educá-los. E depois, na entrega das alianças, a Hannah vai olhar nos olhos de Pedro e vai dizer, repete, Hannah, faz de conta que ela é o Pedro agora. Vai. Você é o Pedro. Vai. E o padre vai falar. Não ri não, vai levar a sério. Ele vai falar assim, não pode rir não, tem que ser sério. Nessa hora eu percebo se é interessante. É nessa hora que eu vejo se os noivos estão íntimos. No sentido, não no sentido da sexualidade, intimidade, de afetividade, de conhecer. Tem gente que não consegue olhar no olho. Não consegue. Os caras já têm filho, chega lá no casamento com 2 filhos, não consegue olhar no olho. Gente, como é que pode? Estão morando junto há 20 anos e o cara não consegue olhar no olho da mulher. Isso é impressionante. Tá, você vai olhar no olho. Agora olha no olho. No zóio, na bolota do zóio. Na bolota do zóio. Eu
Repete, Hannah. Eu. Hannah, te recebo, Pedro, por... Nossa, primeiro é o esposo que falava, né? Eu troquei. Então, primeiro Pedro. Vai. Eu, Pedro, te recebo, Hannah, Te recebo, Hannah, por minha esposa. por minha esposa. E te prometo ser fiel, Te prometo ser fiel. amar-te Amar-te. e respeitar-te, Respeitar-te. na alegria e na Na tristeza, alegria e na tristeza. na saúde e na Na doença, saúde e na doença. todos os dias da nossa vida. Todos os dias da nossa vida. Esse negócio de pobreza e riqueza não existe não, tá? Não? Uai. É coisa de filme, tá? Certo? Esse negócio, agora os noivos podem se beijar. Não existe. Não tá aqui. Beija na noite de núpcias. Agora não. Gente. Aqui não tem isso. Não tem, é os padres que inventam. É filme. Vetando o filme aí, um dia eu fui fazer um casamento em Nerópolis e aí o cara falou, vai beijar a noiva não? Você fez 2 graus. Vai beijar a noiva não? Eu falei, não, ué. Ninguém vai saber se eu tô mentindo ou falando a verdade. Eu tô vendo até aqui, ó. Estou Hannah, parado. sua vez. Eu, Hannah, Eu, Hannah, te recebo, Pedro, te recebo Pedro, por meu esposo. meu esposo. Filma pra mostrar pro Pedro. Eu te prometo ser fiel. Te prometo ser fiel. Te prometo ser fiel. Te amar. Te respeitar. Na alegria e na tristeza. Na saúde e na doença. Todos os dias da nossa vida. Nossa, eu senti casada, cara. Peraí. Que impedimento é esse? Vamos entrar na polêmica. Por que que a Hannah... Não, é Maria Vitória. Maria Júlia. Acertei o primeiro nome. Por que que a Hannah não pode se casar com a Maria na igreja? Por quê? Porque não é não. É contra a natureza humana. Então a igreja pode algum Como é que ela vai dia... fazer a promessa? Ele deve ter lidado com sua vida. Verdade. Você pensou, eu prometi. A igreja pode algum dia permitir o casamento de homossexuais? Não. Jamais. Porque a igreja, olha, isso é interessante, ela não tem um poder acima do poder natural de Deus que colocou na natureza humana. A igreja não pode fazer algo que está acima da própria natureza. E homem com homem, mulher com mulher, não gera nada. E, inclusive, um apêndice, os índices de separação entre casais homossexuais é altíssimos, assim, eles não ficam muito tempo juntos. Fecha parênteses. Então não pode acontecer isso também, é só uma encenação. Então, vocês não prometeram ser fiéis na pobreza e na riqueza, mas está dentro, tá? Não está prometendo aqui, mas faz parte. Fidelidade, amor, respeito, na alegria e tristeza, na saúde e na doença. Depois o padre vai dar a bênção sobre vocês, vocês vão receber as alianças e depois o padre vai fazer, enfim, a bênção nupcial, que também é essencial no casamento. Mas não é isso que garante que o casamento seja válido. Né? Garante mesmo, o principal é o consentimento dos noivos. Então, agora está aberto para vocês falarem, porque eu já falei demais. Já viu aquele meme do padre, né? Então, os dois casando, aí o padre termina o homilia e fala, eu já falei demais. Aí a criança grita, é mesmo? É muito engraçado, assim, todo mundo começa a rir. Quando... A primeira coisa é o seguinte, né? A igreja jamais vai falar para um casal que eles podem usar algum método contraceptivo ou anticoncepcional. Jamais. A doutrina da igreja é clara, né? Só que há casos de que existe um motivo grave para o quê? O espaçamento dos filhos. Quais são esses motivos? O principal de hoje em dia, que as mulheres apelam, financeiro. O segundo motivo, saúde. Filho pequeno, saúde. Filho pequeno também não, dá pra colocar um em cada braço. Se tiver um pai presente, eu vou cuidar. Mas sim, não é um motivo grave. Não é, mas muita gente usa, né? Não, Usa um motivo grave. Então aqui no compêndio do catecismo da igreja, e esta é, além, ela citou uma coisa que eu ia esquecer de falar também. O site do Padre Paulo Ricardo, então eu recomendo vocês entrarem lá. É a parte paga, não é? Vocês comprarem o curso, faz assinatura um mês, não vai morrer. Faz assinatura e veja o que ele tem lá sobre o matrimônio, muito bom. Vocês já vão adiantar o curso de vocês, agora, as que não são casadas. E as que são casadas vão alimentar, vão de fato reviver
ou às vezes escutar coisas que deveriam ter escutadas no curso novo e não escutaram. Então, no compêndio do Catecismo da Igreja, o que é o compêndio? É um resumo. Ele resume o catecismo, que por sinal já é um resumo. Aquele livro amarelo grande que fica empoeirado em cima da mesa, que a gente nunca abre, chama catecismo. E esse aqui é a forma do catecismo em pergunta e resposta. Isso aqui é um livro obrigatório para todo católico que tem em casa. Isso aqui é a nossa segunda Bíblia. Porque de maneira resumida e prática, ele coloca de forma em pergunta e resposta toda a doutrina da igreja. E aqui na parte que fala sobre os pecados contra a castidade, ele vai fazer justamente uma pergunta que vai de encontro ao que você disse. Quando é moral a regulação dos nascimentos? A regulação dos nascimentos, que representam um dos aspectos da paternidade e maternidade responsáveis, é objetivamente conforme a moralidade, quando é feita pelos esposos sem imposições externas, não por egoísmo, mas por sérios motivos e com métodos conformes aos critérios objetivos da moralidade, ou seja, continência periódica e o recurso aos períodos infecundos. Então, o que um casal deve fazer quando por algum motivo não pode ter filho? Só que não é algum motivo qualquer, banal, como ela falou, ai, meu filho tá pequeno, ai, isso aqui eu não tô tendo paciência, isso não é um motivo grave, né? Diz que tem mulher falando, ai, padre, eu não quero ter mais filho porque não tô conseguindo cuidar de um, imagina de dois. O que esconde esse motivo? Egoísmo, né? Tá pensando em si mesmo, enquanto se esqueceu, deveria ter aprendido antes que a maternidade é uma doação, a maternidade é um sacrifício. Não importa se é 1 ou 2 ou 3 ou 9 filhos, como acompanha a família Tatiana Amaral, é sacrifício. Fala que não é, mamãe. Você que já é, você que vai ser. Não é sacrifício, a coluna doendo. Não é sacrifício, tudo que vai fazer dói. Tem muita coisa para oferecer. Essa mãe de 9 filhos, que inclusive eu peço para vocês agora, a partir de hoje, acompanharem ela no Instagram, senão já não fazem, partilhava nos seus stories, inclusive. O perfil dela é voltado para mulher, mas eu acompanho como padre porque eu acompanho as mulheres, né? Então eu acabo que eu tenho que saber das coisas. Mas isso eu percebi da minha mãe quando ela estava grávida e teve filhos também. Estava grávida, cuidando de criança pequena e ainda ficou grávida. Então acontece uma coisa muito comum nas mulheres, que é o bico do peito rachar. Então sofre muito, né? Então cada amamentação, cada sucção da criança é um martírio. Ela de fato está dando sangue para amamentar a criança. As mães que tiveram isso sabem, é doloroso, é o calvário. E essa mãe contava que cada vez que ela vai dar uma mamar para o filho, ela se lembra de Cristo na cruz. Porque o sacrifício dela está dando a vida para a criança. Porque a vida da criança é feita através do leite que ele está dando para o filho. A saúde da criança depende daquilo. Então ela tem a capacidade, porque entendeu o que é o matrimônio, ela tem a capacidade de, sofrendo, às vezes chorando, dar o leite para o seu filho, mesmo que isso cause nela esse sofrimento terrível, que só a mulher sabe que é. Isso é sacrifício. Isso é ser mãe. Dar a vida. Ela está com aquele sacrifício de dar o leite para a criança, mesmo com o seu sofrimento, ela está associando a paixão de Cristo. Aquela é a Eucaristia dele. Esta vai ser a Eucaristia de vocês quando forem mães. A maternidade. E a palavra de Deus diz que a maternidade salvará a mulher. A maternidade, eu não lembro a passagem, eu não sou pastor, eu não sei decorar passagem bíblica. Eu não consigo decorar. Eu preciso decorar o capítulo. Eu sei que é São Paulo, eu sei que é São Pedro, mas eu não consigo decorar. Eu sei que está na Bíblia, uma passagem de São Paulo que diz: a maternidade salvará a mulher. Da mesma forma que a paternidade salva o homem. Todo homem foi criado para ser pai. E toda mulher nasceu para ser mãe. Agora, o modo como essa paternidade é exercida é de diversas maneiras. E o modo como a maternidade da mulher é exercida também é de diversas maneiras. A mulher que está no convento é mãe, da maneira dela. Então, quais são esses métodos que a igreja indica para esses casais que não podem ter filhos? A continência periódica. Resumindo, cedo ou tarde, o casal vai ter que viver a castidade. Essa é a resposta. A virtude da castidade que a igreja pede para os padres
também deve ser praticada pelos casais, que por vários momentos, e é o mais comum que a gente imagina, eles têm que ficar por longos períodos ou pequenos períodos de tempo sem ter relações sexuais. Isso acontece, pode acompanhar casais. E por isso é importante ver a castidade do namoro. Justamente, é o que eu falo todos os dias com os namorados. Porque depois que precisar um casamento, o homem provavelmente talvez Não vai conseguir. E aí onde surge Por isso que fica, eu tô 10 anos namorando. Quando eu casei e começou as crises, separou. Por isso. Porque não vivia no namoro, a castidade. Não é que você descobriu algo novo no casamento, é porque você não estava vivendo antes. Então a virtude da castidade justamente dispõe o casal ao sacrifício. Por isso que é importante no namoro a castidade. Porque se não consegue no namoro, como vai conseguir como casado? Quando chover de mulher em cima do cara e quando chover de homem em cima de vocês que é mulher. Entende? Que vai chegar a proposta. Eu conversava com uma pessoa casada esses dias que ela estava no mercado e um cara chegou dando em cima dela do nada, falando: nossa, como você é linda. Dando em cima dela no mercado, comprando fruta. Tem lógica. Então, sim, vai ter oportunidade. E ela, claro, falou, né? Não, eu sou bem casado, filho. Obrigado pelo elogio, mas... E aí o cara nem olha na cara dela mais. Mas, entende? Então vai ter oportunidade. Ou seja para os casados, seja para os solteiros, a castidade, ela é essencial para que vocês consigam esses períodos. Mas lembrando, só é justo esse espaçamento difícil quando há um motivo grave. Se a vida financeira está boa, não tem motivo. Se a saúde está boa, não tem motivo de não querer ter filhos. Os filhos não podem ser colocados em calculadora. Não podem. São dom de Deus, são uma graça. Doença. Quando a mulher, por um motivo de doença, tem milhões de doenças que afetam a mulher, deslocamento do útero, sei lá, cisto no ovário, tem muitas coisas que podem justificar o espaçamento. Mas jamais a infertilidade, jamais a vasectomia, jamais a laqueadura ou outros métodos que de fato deixam a mulher ou o homem inférteis. E no próxima pergunta vai fazer outra pergunta para nós. Quais são os meios imorais? Ou seja, o que a igreja é contra? É intrinsecamente imoral toda ação, como por exemplo a esterilização direta ou a contracepção, que em previsão do ato conjugal ou na sua realização ou no seu desdobramento das suas consequências naturais, se proponha como objetivo ou como meio impedir a procriação. E depois ele vai falar sobre a inseminação artificial, a fecundação, que também é imoral, que é errado, porque há o descarte de embriões fecundados. Qual é o grande problema da fertilização in vitro? De que a concepção acontece fora do ato conjugal. Esse é o primeiro problema. Deus criou a relação sexual para que nela acontecesse a fecundação e nela um novo ser humano se formasse. Então você, mulher, com o seu esposo, são co-criadores de seres humanos. Isso é impressionante. Então vocês, com essa capacidade natural de vocês, criam novos seres humanos. Então a graça que Deus concedeu, de modo mais eficaz ainda com a mulher, porque é ela que gera a criança no seu ventre. Então vocês colaboram com Deus na criação de seres humanos. Isso é maravilhoso. E aí nós temos a espiritualidade, a grandeza do matrimônio e da união conjugal. Qual o grande problema da fertilização? O famoso FIV. De que há o descarte e muitas vezes para que se colha os espermas do homem, ele é necessário acontecer a masturbação, que também é contrário à lei divina. Então é uma série de problemas. Então não é esse negócio de ter filho a todo custo. Também há o congelamento dos embriões. Então assim, são vários outros problemas que surgem, por isso que a igreja é contra. Né? Então você não pode se colocar no lugar de Deus e decidir quem vai viver ou vai morrer. Porque na fertilização acontece isso. Você escolhe qual que vai ser o óvulo melhor, o esperma melhor, o sêmen melhor, para poder fecundar, e você elimina um monte de outros. E a igreja diz que na concepção acontece uma nova vida. Então você descarta, está aí jogando fora no lixo trilhões, bilhões de seres humanos. Então isso é grave. E a gente como católico, nós como católicos que somos, não podemos aceitar isso. Agora, para encerrarmos, eu quero que vocês peguem o celular de vocês aí e abram o Instagram, quem tem aí.
Quem Vamos lá. será? Coloca na lupa aí. Colocaram já? Sim. Vocês vão escrever agora, Ícaro de Carvalho. Ah, não. Já segue? É tudo cria do pai. Ah, é? Dia a dia. Vocês assistiram o história dele ontem? Não. Não. Também não. Ele expôs um problema muito comum entre os homens, que as mulheres casadas ignoram muitas vezes. Isso é muito importante para o casamento de vocês e para que o casamento de vocês seja fecundo e duradouro. Abre aí as histórias do Ícaro Carvalho. É no comecinho, já é de ontem já. Depois dele, ele está no Rio de Janeiro agora. Então depois dessas histórias do Cristo Redentor, o próximo já é esse tema. Vocês vão pausar aí. Ah não, perdão, é antes disso, peraí. Será que ele deletou? Ah não, peraí, tá no quinto Stories. 1, 2, 3, 4, 5. Então vocês estão acostumados à linguagem dele já, né? Então pronto. Bem rasgado. Então, agora vamos dedicar um tempo de 10 minutos para vocês lerem a história dele. Descarregou? Então lendo o meu. Lê. Vamos ler junto. A partir do quinto, Ah, é, vamos estar juntas, que agora a gente é casado. o quinto e o sexto história. É esse daqui? É, a partir desse aí. É o da planilha, né? É, Não, então, ninguém faz. da planilha. Os maridos de vocês vão me agradecer depois. Credo vocês, aí. Depois, É só dois, né? é 2, mas depois tem uma pra frente, depois vocês Ah, é assistem. 2? Eu fiz só depois. Tem o. Ele É a traduz tradução depois. da- É porque tá em inglês. Traduz o que tá escrito Vocês lá na entendem que a gente não pode mais fechar os olhos para esses problemas que são reais? Por isso que eu gosto de seguir ele. Ele coloca na vida real as coisas. Tira da abstração e põe. Então, é esses os problemas. E acompanhando o dia a dia dele, ele também vai mostrando os problemas que ele tem com a esposa dele. Porque o Ícaro de Carvalho também tem esse problema. E também tem um problema com a masturbação, com a pornografia. Então, isso é uma coisa real, que infelizmente nós padres não encontramos espaço para falar. Como a gente vai tocar num tema desse na homilia, na igreja? Não tem como, escandaliza. A gente vai falar de dinheiro, o povo fica doido. Nossa, para estar pedindo dinheiro. O povo não consegue escutar sobre dízimo, que escandaliza. Como que a gente vai entrar num tema tão particular? E eu vejo assim, que de fato é um tema que deveria ser mais explorado e falado. Porque isso afeta diretamente as famílias. Este é o mundo real que vivemos e não podemos ignorar. Então a primeira pessoa é essa, né? E a outra é a Tatiana Amaral. Vocês seguem já? Também. Também seguem? Deixa eu ver o que mais. Ah, a doutora agora, a ginecologista. Aqui. Acho que essa vocês não conhecem. Uma referência. Por que tantas pessoas estão escolhendo padrinhos aí que nem estão na igreja? Porque as pessoas não têm referência mais. A coisa mais difícil do mundo é para um pai escolher um padrinho e madrinha. É difícil quando eles não estão inseridos na igreja. Por que tem essa dificuldade? Porque não tem referência. Então vocês precisam cercar, e graças a Deus a internet aproximou essas pessoas. Se não fosse a internet, não teria nunca conhecido o Ícaro de Carvalho, que eu sigo há 5 anos já. Desde quando eu era seminarista, eu acompanhei ele.
E eu consegui conversar algumas vezes com ele, já respondeu. Se verdade, tem mensagem minha de 5 anos assim. Ele respondeu algumas, eu conversei com ele, consegui já. A esposa dele também, o padre que acompanha eles também. Então são exemplos, são pessoas assim que mostram a vida deles, mostram também as fraquezas e mostram que sim é possível viver como cristão aqui nesse mundo. O Ícaro, a Tatiane, essa médica, o Ítalo Marcili, essas famílias assim vão guiando a gente, né? Mas jamais podemos criar a ilusão de que essas famílias são perfeitas. O Instagram, infelizmente, tem esse defeito. A gente começa a pensar de que essas pessoas não têm problemas. E por que eu sigo elas? Porque elas justamente fazem o contrário. Elas não têm medo de mostrar o lado negro delas. Por isso que eu continuo seguindo elas. Então é essa mensagem que eu deixo para vocês. Você que é a chefe, né? Tem algumas que fizeram, mas não estão aqui, mas vai evitar essas aqui também. Como aproximar a família da religião também. Por exemplo, a pessoa vai na igreja, casar, por exemplo, o caso dela, né? E aí o marido não vai. Não acordar o marido 4 da manhã para rezar a festa. Entendi um som, mas A primeira coisa para você aproximar o seu marido de Deus é não acordar ele 4 da manhã com barulho para ele rezar a novena do Frei Gilson lá. A primeira coisa. Como aproximar o marido de Deus? Parando de encher o saco dele, parando de ficar querendo enfiar evangelho goela abaixo. O primeiro passo para alguém ir para a igreja é ele se interessar por ela, ver na sua vida. Então essa é a resposta que eu dou. como criar os filhos no mundo de hoje, onde ele oferece o oposto do que é certo? Criando os filhos segundo os preceitos que a igreja tem pregado e nos dado há 2000 anos. É seguir o famoso feijão com arroz. Confessa, vai à missa domingo, comunga Jesus Cristo, reza o Santo Terço, leia a Bíblia, estude, sirva e não enche o saco. E o que o Ícaro sempre fala: seus filhos não irão fazer o que vocês falam, eles irão fazer o que vocês fazem. O exemplo arrasta. Só essas. Então vamos fazer uma oração para terminar, né? E não